Graça e paz, querido, nosso muito bom dia para você, bom dia, meu amigo, minha amiga. Uma quarta-feira de milagre, de bênção e de muitas prosperidade no nome de Jesus, né? Que bom podermos estarmos juntos aí, né? Falando aí um pouquinho do amor de Deus, da graça de Deus, né? Que bom, né? Hoje, uma quarta-feira de milagre, de prosperidade, né? E hoje à noite nós vamos estar falando um pouquinho, né? Na nossa reunião, às 20 horas, sobre a chamada dos discípulos. Como que Jesus chamou os seus discípulos, né? E eu confesso que eu vou ficar com a Bíblia, né? Nós vamos ter aí decorrer nos evangelhos, vamos ver como Deus chamou Noé, como Deus chamou Abraão, como Deus chamou Moisés, como Deus chamou os homens de Deus para fazer segundo a sua obra, né? Então vai ser uma palavra bem profunda, né? Uma palavra profética, né? Como que Jesus chamou os 12, né? Será que Jesus permitiu eles fazerem duas coisas ao mesmo tempo? O que você acha? Eu queria que você colocasse aí no comentário o que você entende sobre uma chamada, né? Eu fico muitas vezes observando isso daí, né? E chamada primeiro é convicção, né? Você tem que ter uma convicção da sua chamada, né? Eu lembro que quando uma experiência que eu tive quando eu fui Deus me chamou para a obra, né? Eu me dediquei 100%. Então não tem como você hoje pastorear uma igreja, né? E trabalhar. Segundo a Bíblia não tem, né? Ah, mas aí tem eu vejo muitos religiosos aí, né? Muitos religiosos que dizem assim, mas Deus falou para Adão que ele precisaria comer do suor do seu rosto. Se você está vivendo lá atrás, no tempo de Adão, continua nesse pique aí que você vai longe. Mas eu estou ali, Hebreus 7:17 diz que mudando-se o sacerdócio, muda-se a lei. Hoje eu sou pelo novo Adão, e o novo Adão diz que se você crê, verás a glória de Deus. Por isso, se você crê, você fala. Então, hoje muitos religiosos aí, né, eles até usam esse termo, não, mas Deus falou que foi lá para Adão, né? Eu não estou vivendo na época de Adão, eu estou vivendo na nova aliança, né? Mudou a história, né? Então, mas eu gostaria de deixar também uma pergunta. Você tem convicção da sua chamada, né? Você tem convicção? Tem muitas pessoas, né, que acham assim, não, eu tenho que ter convicção. E eu não posso ficar pensando naquilo que não, eu tenho que crer que Deus vai levantar pessoas para me abençoar. E Deus levanta, querido, né? Eu confesso que quando a gente foi para o campo de missões em 2010 pelas Assembleias de Deus, nós não fomos com nenhum respaldo da igreja Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus não deu nenhum respaldo para mim, financeiro, né? Mas eu fui com uma palavra, né? Que Deus iria, e Deus abençoou, querido. Deus abençoou, né? E a única coisa, né, que a gente teve assim, como que eu posso dizer para você, que foi oferecido, mas não foi cumprido também, foi que pagaria a água e a luz da casa, da igreja, né? Mas também não pagou, né? Eu tive que pagar, me virar, né? Então, eu fico observando que o obreiro hoje,
o pastor, ele precisa ter convicção da sua chamada. Não tem, eu fico com a Bíblia, porque Jesus, né, nós vamos falar isso hoje à noite, né, eu queria que nós vamos falar isso hoje à noite. Jesus, ele não deu opção para Pedro, não deu opção para Mateus, né? Jesus disse, segue-me. E Jesus também não disse que eles iriam, não. Mas Jesus não deu opção para Pedro, por exemplo, né? E Pedro era empresário de pesca, de olha, você fica na empresa e não, Jesus disse, segue. Então, eu tenho essa opinião, o pastor, ele precisa tomar uma posição, né? Não adianta cochear em dois pensamentos, né? Então, o pastor, ele tem que ter essa convicção da sua chamada. E será que todos os pastores têm convicção de chamada? Será que todos eles têm convicção do seu chamado pastoral? Então, nós vamos estar falando isso, e eu vou estar mostrando a luz da Bíblia, porque eu sempre digo assim, entre o que as pessoas dizem, eu fico com a palavra. E a palavra não... Eu quero que você, né, talvez tenha alguém aí, né, que você ache na Bíblia aonde Jesus deu essa opção, né? Ah, não, mas o obreiro, né, até hoje nós temos muitas igrejas aí, né, que o pastor, ele precisa trabalhar porque a igreja não sustenta, né, ele. Mas a igreja não tem que sustentar ele, querido. Quando se Deus ele enviou corvo, urubu para levar pão e carne para Elias, ele vai, querido, ele vai levantar alguém para te abençoar, né? E foi o que aconteceu comigo, graças a Deus, né? Hoje nós estamos aí, né? E estamos iniciando, né, o Vida no Espírito, né? Iniciando não, já faz tempo que tem, né? Só que a gente né? Mas Deus é bom. Então hoje à noite nós vamos estar falando, né, a esse respeito, né? Você concorda de um pastor dirigir a igreja, um obreiro dirigir a igreja e trabalhar? Dá certo? Você acha que dá certo? Biblicamente não. Pela Bíblia não dá certo. Jesus não deu esse amp para que o obreiro trabalhe e faça a obra de Deus, né? Eu sempre costumo dizer, não tem como você assobiar e chupar cana. Então hoje nós vamos estar pegando dentro da palavra, né? Eu vou estar falando dentro da palavra, né? Para quê? Para que você entenda, né? Muitas pessoas dizem, pastor, mas não é fácil. Não, nunca foi fácil, nunca vai ser fácil e nunca será fácil, né? Mas Deus, ele honra a sua fé, né? Então, é o que eu falo, quando a gente foi para o campo de missões, se eu fosse depender das Assembleias de Deus, eu tinha passado fome, né? Mas Deus levantou pastores de outro ministério, pessoas de outro ministério, para abençoar o meu ministério, querido. É por isso que hoje nós temos essa visão de fé. Então, hoje, às 20 horas, eu quero convidar você e sua família para nós estarmos falando aí sobre a chamada de um obreiro, né? Porque não tem como, querido, né? Hoje a gente vê tanta dificuldade, né? Ontem nós falamos sobre os fundamentos da fé e vamos continuar na próxima terça-feira falando sobre os fundamentos da fé. Então, nós vamos falar de vários tipos de chamada, né? Principalmente de Jesus chamando os discípulos, né? Eu deixo uma pergunta para você, se hoje Jesus fizesse a mesma chamada que ele fez para os discípulos, segue-me. Será que você, pastor, será que eu seguiria ele? Mas e aí, eu vou largar o meu emprego, né? Eu vou largar isso, né? Mas eu tenho que confiar, ou eu me movo em uma palavra, ou eu ando na minha visão, né? Então essa história, né, que muitos religiosos aí, entre aspas, né, dizem assim que Adão, né, Deus falou mesmo para Adão, né? Deus falou para Adão. Só que depois, já de Gênesis capítulo 12 para frente, Deus começa a mudar, né? Deus diz para Abraão,
abençoado, você será abençoado, e abençoados serão todas as famílias da terra. E aí, quando nós entramos em Jesus, mudando-se o sacerdócio, mudou a lei. Por quê? Porque ele já fez tudo por mim, querido. Então, não perca hoje à noite, tá? Aqui pelo nosso Facebook e também pelo nosso canal no YouTube. Continue se inscrevendo, compartilhando, continue aí. Tamo junto aí, beleza? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Amém? Até às 20 horas com o chamado de Deus para a sua vida, para o seu pastorado. Um bom dia, graças